Bom, mas eu vou chamar de equipe a história de hoje de um imperador que voltou pra sua vida passada, só que ele era um estudante que sofria muito, cara. E esse imperador, assim, quando ele já acorda tacando a mão nos melão da professora. Que é isso, rapaz? Ele achando que tava no meio da batalha. Eu queria saber que batalha era essa que ele tacou a mão nos melão da professora. Rapaz, na verdade ele não tava na batalha, e sim ele volta à vida antiga que ele tinha antes. E agora ele tinha que se readaptar totalmente e conseguir os seus poderes de volta. E esse mal aqui é muito top, meu irmão. É o Flawless Metropolitan Divine Emperor. Então deixa o like, se inscreve no canal pra eu trazer aqui mais pra vocês, tá bom? Bom, o negócio começa com o nosso protagonista, o Jiang Feng. O cara já tava sendo chamado, ele já acorda muito desorientado. Pergunta quem ousa chamar o nome dele. Ele já tá com a mão nos balão da professora. Todo mundo fica em choque. Como assim ele tava fazendo aquilo ali, cara? Ela vai dar uma lapada nele, né? Pra afastar aquele safado. E ele mesmo fica se perguntando onde é que ele tava. Porque na visão dele, ele tinha acabado de sair de uma batalha e tava procurando ali os imperadores. O cara começa a lançar um feitiço, cara, de espírito de trovão. E aí todo mundo fica em choque e depois começa a rir porque não sai nada. Simplesmente o feitiço não funciona. Chamando ele de doido, por que ele tava fazendo aquilo ali? Ele começa a se perguntar o que aconteceu. Que aquilo ali só podia ser uma ilusão, não era possível. E a professora grita por ele se ele já tinha acabado, né, aquela brincadeirinha dele ali. Ele olha pra ela e vê que ele não tinha perdido completamente os poderes dele. Ele conseguia ver que ela tava doente. E o cara faz o que? Em vez de guardar aquilo pra si, conversar mais de boa, ele pergunta pra toda a sala, na frente da professora, se ela tava doente. É óbvio que a professora fica extremamente irritada, grita com ele. Ela já chama ele pra sala dos professores. E aí tinha um cara do lado da suposta namorada dele. Fica incentivando ela. Tu vai ficar com esse cabo aí. Olha o que ele fez com a professora. Tu viu que ele falou, esse doidinho aí, incentivando a menina a falar alguma coisa com ele. E a menina vira pra ele e fala que a partir dali eles tinham terminado o namoro dele. Que o Jiang Feng fala, tudo bem, beleza. Ele caga pra situação. E ela fica em choque, obviamente, né? Porque ele simplesmente era um babão por ela naquela época. E o cara que tava do lado dela começa a falar: como assim? Como é que você faz isso? Sendo que ela fez tudo por você e tal. E o Jiang Feng só dá uma no meio dele, falando que ele só tava falando aquilo ali, né? Só tava dando uma de babão, porque ele gostava dela, queria ficar com ela e tava tentando ganhar pontinho com ela. Então aí o cara já fica, pô, tu tá falando o que, rapaz? Falando que ia pegar ele e tal. Os caras já seguram ele e o Jiang Feng lembra, né? Na época dele, aqueles tipos de cara ali enfrentavam muito ele, né? Atarzanava a vida do cara pra caramba. E agora ele queria ver alguém fazer algo com ele. Valeu, bichão. E aí a professora grita por ele mais uma vez, né? Eles vão pra sala do professor e ela senta lá com uma palmatória na mão, cara. Pedindo pra que ele explicasse o que tinha acontecido. Enquanto ela perguntava e insistia, né, pra ele dizer o que tinha acontecido, o cara simplesmente tava admirando o quanto a professora era gata, rapaz. Que ele queria, né, que na época dele ali, quando ele tava na guerra, tivesse a professora ali tão gata daquele jeito. Ela pergunta de novo o que tinha acabado de acontecer e pede pra ele explicar, e se ele não explicasse, ela ia contar pros pais dele. E obviamente ele não queria, né, que os pais dele soubessem daquela situação ali, só que ele tava percebendo que a professora tava doente, então ele tinha que arranjar um jeito de convencer ela que realmente ela tava doente, pra ela, né, fazer alguma coisa de tratar daquilo ali. Ele fala isso e a bicha, meu irmão, ela começa a ficar pistola, ela grita com ele. Só que ela começa a passar mal e ela cai desesperada, não sei o que, desmaia no chão. E ele precisava fazer alguma coisa perante aquela situação. Só que a habilidade dele era limitada, mas ele ainda conseguia fazer alguns truques. E o truque que ele faz é simplesmente pega a energia da planta que tinha ali ao redor, simplesmente traz pra professora pra ajudar ela a se recuperar. Isso daí já desgasta ele extremamente, cara. Sendo que era apenas uma habilidade muito simples. E aí, como o Jiang Feng não era besta nem nada, ele já fala pra ela que ele poderia curar ela. Ela fala: sério, né? Você pode me curar? Como assim? Ele fala: ele curaria ela se caso ela não falasse daquela situação, né, que aconteceu com ele, pros pais dele, né? Cascaladinha. E ela, obviamente, aceita, né? Já que ele ia conseguir curar ela. E ele vai embora, né? E do nada chega um cara por trás dele, que era simplesmente o Shang Zhe, o único amigo dele. E o povo dele tava todo lascado, machucado e tal. E né, o Jiang Feng pergunta, né, o que tinha acontecido com ele. Ele fala: não é nada não. E ele só que ele sabia, né, que tinha sido aquele cara que mexia com ele, que tinha mexido com o amigo dele só por ele ser amigo dele. Era o tal de Bagie, um riquinho, mimado, meu irmão. A mãe do cara era simplesmente a maior corretora de imóveis da cidade. E o pai do cara era o prefeito. Mas ele era apenas um mimado, né, que usava, né, o poder dos pais, né, pra mexer com qualquer pessoa que ele pudesse. E as pessoas que não gostassem dele, ele simplesmente mandava uns capanga bater nela. E aí eles andam mais um pouco e ele é parado por justamente esse cara. Pelo amor de Deus, não vai dar certo. E o amigo dele já fica: meu filho, a gente vai morrer, lascou, agora a gente não sabe mais o que fazer, lascou, vamos morrer. E aí o Feng já fala se ele teve coragem mesmo de chamar um monte de caba daquele ali pra bater neles dois, né? Porque o cara tava com a gangue inteira dele. E aí o riquinho mimado chama, né, o grandão pra bater no Jiang Feng. Só que o Jiang Feng já fala que ele conseguiria derrotar ele ali com apenas 2 dedos. E obviamente o cara começa a rir, né? Falando que ele tava achando que ele tava no Mauá, né? Achando que tá aqui no vídeo do
Keep, achar que ele conseguiria derrotar o cara assim tão facilmente. E aí o cara parte pra cima dele e simplesmente o Zhang Feng toca na testa do grandão, faz o cara se ajoelhar perante ele, fazendo o cara até perceber que o cara era simplesmente um cultivador, ou seja, um cara muito poderoso, rapaz. Fazendo até ele chamar o Zhang Feng de mestre. E fala que ele queria ser discípulo do Zhang Feng. Era o cara que via mal, tá vendo? Se não fosse pouco, o cara simplesmente se revolta contra os próprios amigos, inclusive o riquinho lá mimado. E o riquinho fica, se tu me tocar, eu vou contar pro meu pai, vou mandar ele te pegar. E antes mesmo que ele termine, o cara mete um murrão na cara dele. Isso daí foi muito satisfatório. O grandão começa a descer a porrada em todos que estavam ali, ó, pra defender o Zhang Feng. E o Zhang Feng já manda, né, um amigo dele pra casa, né, que ele resolveria ali toda a situação. E o amigo dele pergunta, né, sobre a situação aí do cara ser discípulo dele, se ele ia aceitar. E ele fala que não, né, mas que ele ia resolver ali tudo que tinha pra resolver. Os caras terminam, né, apanha pra caramba. O riquinho lá fica ameaçando, eu vou te pegar, não sei o que, ó, vocês amanhã vão morrer com a boca cheia de formiga. E aí o cara já vem correndo, né, dizendo que queria ser o discípulo dele. E o Zhang Feng, né, com a maneira de sair daquela situação, o cara começa a xingar ele de tudo que é tipo, falando que ele não seria capaz de ser discípulo dele, porque ele era um bosta, porque ele era fraco, porque não sei o que. E ele xinga o cara de tudo que é nome, e pega o beco e sai correndo do nada, rapaz. É tchau e foi embora, meu filho. E quando ele chega em casa, ele já escuta a voz da família dele brigando com ele, que na verdade era a prima dele. Ô, prima ré chata, viu, meu patrão? Ele não devia chegar naquela hora em casa. E já chega a tia dele falando que a Xinhao, né, não devia falar daquele jeito com o primo dela. E o tio dele já fala que sim, devia falar daquele jeito sim, já que ele sempre foi um perdedor. Do nada o cara foi xingado assim, gratuito, que ela não tava errada de fazer aquilo ali. E o Zhang Feng fala que tava tudo bem e agradece, né, a tia dele por ter cuidado tanto tempo ali dele. Mas que isso não vai mais acontecer porque ele vai embora. Ela pergunta, né, o que ele ia fazer, como ele ia ficar, né, onde é que ele ia morar, se acontecesse alguma coisa com ele, né. O tio dele fala que ele já tava bem grandinho, né, ele conseguiria se cuidar. O Zhang Feng fala que tava tudo bem, que ele conseguiria morar sozinho, é que isso era melhor do que ficar olhando pra aquele babaca. No caso, o tio dele, meu irmão, aí mexeu com quem tava quieto. Não quieto, né, o cara falta. Mas o tio dele fica muito pistola com o que ele tava falando. E aí já termina, né, de expulsar ele logo de casa, né, basicamente era só o que o cara queria. E ele fala pra tia dele não se preocupar, que ia ficar tudo bem com ele. Quando ele sai, ele vai pra uma praça e ele vê que não seria aquelas coisas todas, né, que ele tava pensando que seria. Não seria tão fácil assim viver sozinho. E até o mendigo tinha um cobertor, né, e tava lá quentinho e ele não, tava morrendo de frio. Até que ele escuta um barulho bem do estranho. Uma moça gritando e pedindo ajuda porque dois caras estavam atacando ela. Achando que era um assalto, né, ela falou que não tinha nada, só que os caras, na verdade, eles falaram, não, se você não tem nada, você pode dar outras coisas pra gente, rapaz. Até que o Zhang Feng reconhece quem era aquela moça. Era simplesmente uma das meninas mais populares da escola dele. Ela era a gatona da Shen, a Shao Shen. E ele vai até ela, né, ajudar ali. E os caras já falam, o que tu tá fazendo aqui? Pode ir embora, né, não é problema teu, pega o beco. Ele se faz de doido, né, fala como se não tivesse escutando, né, o que o cara tava falando. E o cara vai pra cima dele, isso daí foi o maior erro dele. O Zhang já derruba o cara, o outro já vem também, o Zhang já derruba também. Faz o cara até pedir pinico. E aí ela agradece, né, o Zhang Feng ter salvado ali a vida dela. Ele até se assusta, né, que aquela garota ali sabia quem ele era. Ela fala, né, que ela já viu ele ali na escola e tal, que sempre achou ele muito másculo. Ui. Ela pergunta, né, o que ele tava fazendo ali, e ele fala que basicamente ele foi expulso de casa. E cara, simplesmente ela chama ele pra dormir na casa dela, que ele podia ir morar ali na casa dela com ela. Do nada. O menino nem gostou, né? E ele vai pra casa dela e a bicha morava numa mansão gigante, cara. Ela é rica, rica, rica. E ele, né, ela apresenta o quarto dele, né, que era do lado do dela. O cara já fica, ui, é do lado do dela. Quando ele apresenta ali o quarto, né, ele vê o quarto e tal. E ela fala que vai tomar banho. Quando ela fala que vai tomar banho, o homem começa a pensar besteira, rapaz. Então, enquanto ela tomava banho, ele descia pra preparar uma comida, né? Porque o cara era bom na cozinha. Pelo jeito não tinha ninguém em casa, né? Os dois estavam sozinhos. E aí, quando ela desce, aí o homem se apaixona de vez, porque ela tava com a rampinha e tal. E ele fica sem entender nada, todo bobo, né? Enquanto ela falava com ele. E ela, meu filho, você tá bem? E ele fala que ela era tão bonita que às vezes ele se distraía. Ela, vixe, nossa, meu Deus do céu. Ai, você é tão bestinha, tão fofo, lindo. É, perdemos um soldado, galera. Depois, né, eles comem e tal. Ela gosta que só da comida dele e tal. E aí, né, quando vão dormir, ele resolve cultivar a energia dele pela primeira vez ali naquele mundo, já que ele precisava ficar mais forte. Ele acaba percebendo que a energia naquele mundo era extremamente fraca e ele quase não consegue acumular energia. Depois disso, ele vai dar uma treinada nas habilidades, né, que agora que ele conseguiu cultivar um pouco de poder, e ele usa uma habilidade, né, muito forte, mas aquilo ali já esgota ele completamente, cara. Logo depois dele usar, né, essa habilidade, ele recebe uma ligação do seu amigo, né, assim, aquele brotherzinho lá dele, falando que aquele amigo dele, falando que aquele grandão lá que tinha ajudado ele, né, e tal, tinha morrido. Depois disso, ele vai conversar lá no barzinho, né, com um amigo dele, acabam chegando à conclusão que, né, obviamente teria sido aquele riquinho, né, que teria mandado alguém pra, né, passar o vapo no grandão. E aí o amigo dele já fica preocupado com ele, né, já que ele não era forte o suficiente pra defender o Feng, né, e o Feng era como um irmão pra ele, e ele não conseguia fazer nada, né, caso alguma coisa acontecesse com ele. E o Feng
Feng, né, pede pra ele que ele relaxasse, que ninguém conseguiria mexer com ele. Rapaz, olha. Quando ele tá voltando pra casa, ele vê um cara, né, na frente da casa da Xiaoyan, se declarando, né, falando que queria ser namorado dela e tal. Tudo, e ela só expulsando ele. Vai embora, desgraça, sai daqui, vai embora, sai. O cabo lá fica lá, perturbando, não sei o que. Ele podia dar o que ela quisesse, porque ele tinha dinheiro. O Feng já chega lá, ela já, né, pra tirar o cara logo dali, ela fala que foi procurar o Feng no quarto, que ele não tava lá, e, né, ele fala que foi resolver algumas coisas. O cara fica, como ele tá morando contigo e tá dormindo aí? Aí o Feng se apresenta e o cara fala como se conhecesse o Feng. Ah, então você é o tal do Feng. Ele fala, acho que eu sou esse aí mesmo. Sendo que o Feng não fazia ideia quem era esse doido. O cara indignado, né, fica, como assim? Como é possível você escolher um cara assim, pobre, não sei o que e tal, sendo que ele era rico e tal. E ela, para completar, ela fala, ele pode não ter nada, pode ser um lascado, mas ele tem um bom coração. E aí o cara, né, depois desse discurso todo aí, ele chama os dois pra uma festa na casa dele. E o mais incrível é que os dois aceitam e vão pra festa na casa dele. O que, rapaz? E aí, né, eles apertam a mão e sentem a potência da mão do homem ali, que o homem era potente, viu? Tá doido. E o cara vai embora, né, ela agradece o Feng, né, por ter ajudado ela de novo. E aí ela faz um pedido formal, né, se ele queria ir pra aquela festa junto com ela. E o homem quase morre de coração, como assim? Ela tá me chamando pra ir pra festa, meu Deus do céu. E obviamente ele aceita, né, eles chegam lá, tudo bonitão e tal. Ela de vestido bonito, o cara todo de terno e tal, que foi ela que pagou. Ele é pobre raiz, tá? Porque ele fala, rapaz, ó, depois eu te pago, tá? Eu prometo que eu te pago. Ela fala, não é presente. Eu falo, paga nunca esse daí, paga nunca. Chega lá o lourinho chato, falando um monte de coisa, falando que não tinha pedido o bolo que ela tanto gostava. Ela fala, não quero saber de bolo, só quero aqui ficar com ele. Para de encher o saco, cara. E aí começa a elogiar ela e tal. E aí o Feng, né, dá uma logo nele, né, falando que ele não parecia aquelas pessoas que passavam ar de superioridade. Aí você pensa que o cara vai elogiar, que ele só parecia um bosta mesmo. Caraca, que paia, mano. E aí o cara fica com raivinha, né, pedindo pra ele repetir o que ele tinha falado, agarrando ele se ele não tinha vergonha, né, da mulher bancar ele e tal, não sei o que. E aí do nada chegou a menina, né, falando do Sheng, né, se apresentando pra ele. Fala, eita, quem é esse bonitão aqui, esse pombão? Olha aí a talarica, olha, ó, a talarica. E o Feng fala, né, que conhecia ela da escola e tal, que ela também era uma garota muito popular e tal. E ela pergunta se ele era o cara que terminou com a Wanju. E ele fala que sim. Ela já começa a olhar pra ele de um jeito muito diferente. O homem não para, é pra todo lado. O Leone fica com inveja, né, e do nada, e pum, apaga as luzes, do nada. E começa um leilão com uns acessórios, né, feito pra mulher, né, só joia, acessório, tudo pra mulher. Isso ele fazia, obviamente, com uma forma de provocar o pobre do Zhang Feng, que ele não tinha dinheiro pra dar um lance, né, de R$1. Ele mostra logo um acessório topzão, ele mostra logo um colazão topzão ali, que qualquer mulher queria e não ia resistir. E aquela outra lourinha já vê, né, que aquela gema azul ali, né, do colar, era uma coisa bem diferente, mas parecia que tinha algo estranho nela. E o Zhang Feng, né, ele já percebe que tinha realmente algo estranho ali, e emanava uma energia gigante espiritual daquela pedra. O Liang, né, que era o dono ali da festa, né, faz um anúncio, né, do novo leilão, e fala que quem não pudesse, né, participar ali do leilão, já que não estavam preparados ali para aquele leilão, eles poderiam participar das outras atividades dele. E o que o cara faz do nada, meu irmão? Começa a tocar uma música e deixa todo mundo doidão, tranquilão. Se não fosse pouco, né, o Liang, né, que é esse doidinho aí, o loirinho, começa a querer fazer uma batalha contra o Zhang Feng. Aí você pergunta, batalha de quê? Batalha de música, cara. Quem tocava mais? Um combate musical. Uau! E a Xiaoyan liga ele falando que ele não tinha que fazer isso daí, que, né, que ele tava fazendo esse negócio aí que não era certo. Só porque ele sabe, né, que ele é muito bom tocando. E o Zhang Feng, né, começa a ouvir as pessoas falando, nossa, ele não vai, nossa, esse pobre, nossa, seria tão bom isso daí. E o Zhang Feng fala, por que não, né? Se eu me lascar, acontece, né? Ele fala, né, que ele vai competir com ele ali. Mas caso ele ganhasse, ele se curvaria diante do Zhang Feng. Aí o cara fica pistola, mas concorda com aqueles termos. E fala que ele ganharia também. E o Zhang Feng fala que a vida dele. O cara apostou a vida, meu pai. Aí, né, o cara já tava dado como ganha, eles vão assim no papel pra realmente aquilo ali acontecer. O Liang começa primeiro tocando, aí todo mundo fica, meu Deus, ele toca muito bem, encantado, ele era muito bom, meu Deus, cara top. E o cara já fica, eu sou muito bom, né? Tu viu aí como eu sou muito bom. Então, se você quiser desistir, seria melhor, né, enquanto dá tempo. E o Zhang Feng só caga pro que ele tava falando e começa a tocar. E quando ele toca, meu irmão, aí o negócio começa a ficar muito top. E aí, geral concorda, foi um absurdo, o cara tocou demais, meu Deus do céu. Até a própria juíza, né, que era uma contratada do próprio Liang, né, que era o loirinho, dá a vitória pro Zhang Feng. Meu amigo do céu, o que será que o cara vai fazer? Vai se ajoelhar, será? Bom, isso você vai saber se você deixar o like e comentar bastante aí pra eu trazer mais desse mal aqui. Então, é isso, até o próximo vídeo e tchau.